Hoje é 14 de fevereiro de 2022, são 13 horas e 22 minutos. Este velho escriturário de direito penal tem tido a oportunidade de refletir bastante sobre as mutações advindas do passamento do tempo e sobre a pandemia em si, que modifica muito a forma pela qual nós, viventes, temos enfrentado essa peste terrível que ainda não passou, diga-se de passagem. Ainda não passou, diga-se de passagem, é redundância. Mas que ainda não foi ultrapassada. E nesses períodos, que são períodos ou passagens emergentes, o cérebro humano se sofistica com a possibilidade advinda de uma reflexão mais acidulada pelas circunstâncias. E o Leite Fernandes começa a refletir com muita seriedade sobre qual é o papel e quais são os limites da atividade jurisdicional tocante aos advogados em si. O assunto não tem muita supremacia, porque, como dizia Ariano Suassuna, ao tempo dele, quem não conseguia ser outra coisa ia estudar direito. E ele o fez, porque Ariano Suassuna era um polígrafo, era um ator, era um redator de peças teatrais muito importantes e tinha uma atividade de consultoria no sentido artístico também muito relevante no nosso país, na nossa nação. Então, quanto a advogados, todos nós, num certo momento, numa certa data da vida, nos tornamos tais, se advogados letrados e diplomados não formos. De maneira que o Brasil hoje é um país, sim, dos bacharéis. Portanto, uma atividade múltipla de um jurista que exerça a advocacia não tem muito pressionamento na reflexão dos circunstantes. O Leite Fernandes se preocupa, sim, com o Poder Judiciário em si. Em outros termos, quais são as limitações que os nossos eminentíssimos juízes têm na atividade que arredonda a vida profissional e mesmo ultrapassa ou extrapola a tímida profissão da magistratura. Em outros termos, o que um juiz pode fazer além de sentenciar? Isso porque os nossos eminentíssimos juízes, colegas muito competentes e com uma capacidade intelectual difusa e profusa, os nossos distintivos que carregamos no peito, nós que nessa vida estamos ligados ao direito e principalmente os magistrados, o que podemos fazer?
O que não podemos fazer e o que é possível fazer sem que nos ponhamos dentro de uma crítica, às vezes azeda, circunstancialmente formulada aqui e ali, em outros termos. O que um ministro da Suprema Corte brasileira pode executar marginalmente, ou seja, paralelamente a dizer o direito. Sabe-se, todos sabem, que o ministro Fux toca um instrumental que nós chamamos de guitarra, que é supedâneo e sucessor, ou comunheiro, do violão de 6 cordas. Nós sabemos, ou dizem, inclusive, que o ministro Fux, inclusive, luta judô ou karatê, e bem, temos ideia, afirma-se que o ministro Marco Aurélio hoje, descansando numa aposentadoria recém-conquistada, que o ministro Marco Aurélio tem uma motocicleta razoavelmente potente e anda nos poucos horários de descanso que tem pelas ruas e avenidas de Brasília ou dos padrões circundantes, é a expressão correta, concernentemente aos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Este escriba não tem como saber uma ou outra particularidade da vida fora do tribunal, mas um ou outro, ou uma ou outra, devem ter alguma participação extrajudicial concernindo a vida doméstica em si. É proibido, é censurável que um intelectual dessa laiva ou dessa medida faça algo além de dizer o que acontece no contraditório penal brasileiro, só a título de exemplificação. O Paulo Sérgio se lembra de ter conhecido o grande cirurgião Jatene, que tinha nos fundos de sua residência, que era grande, uma pequena oficina onde se dedicava vez ou outra a tentar melhorar uma ou outra válvula usada em transplantes ou correção de corações acidentados pela vida ou mesmo pela idade. Leite Fernandes foi uma vez àquele hospital mecânico do coração. E o cirurgião Jatene lidava muito bem com aquela ferramentaria quase microscópica, dedicada, sim, a permitir que as criaturas vivessem um pouco a mais. Então, essas características todas fazem, sim, que o Leite Fernandes reflita sobre uma expressão que vem sendo usada cada vez mais na literatura em geral e na mídia respeitante a uns e outros, os polímatas. Aqueles que fazem
muita coisa, ou que fazem alguma coisa além daquela destinação específica aprendida nos cursos universitários e até mesmo nos cursos de pós-graduação e no exercício de uma profissão determinadamente colocada num sentido principal ou prioritário. Em outros termos, o que um magistrado de primeiro grau ou graduado em si até a Suprema Corte, o que um magistrado pode fazer para a complementação, inclusive, da sua movimentação nas cercanias do aprimoramento intelectual ao qual se dá normalmente. Leite Fernandes conhece ilustres membros do Poder Judiciário que navegam muito bem, outros curtem um bom condimento nas cozinhas sofisticadas que mantêm dentro das suas residências. Terceiros deles, o Leite Fernandes já deu um exemplo, se dão a arte do teclado. Leite Fernandes conhece juízes que tocam muito bem um piano, inclusive um piano de meia cauda. Há outros mais que escrevem romances. Paula Bayer, só a título de elucidação, é procuradora da República, eminente, competentemente funcionando no Tribunal Federal Eleitoral e é autora de 9 ou 10 romances, muito bem postos, inclusive, ao consumo público, belas obras que extrapolam o exercício ou o ministramento das lições de direito penal e processual penal que andam por aí. Então, nós temos magistrados que não estiolam a capacidade criativa, fixando os olhos e a atenção exclusivamente na exposição de teses jurídicas. Leite Fernandes, para não dar exemplo nacional, se lembra de Maurice Garçon, francês, que não era juiz, era um advogado competente e escrevia obras gerais, era bom desenhista, fazia ou pintava quadros e se divertia, é uma forma de dizer sim, enquanto praticava esse tipo de atividades fora daquela que seria a sua atividade principal. Maurice Garçon, um homem elegante, frequentador da sociedade, sim, mas excelentemente posto dentro da ciência do direito. E o Paulo Sérgio Leite Fernandes vê, recebe, leu e comentou de certa maneira essa obra muito bonita, Riscos de Sebastião Rey Júnior, que é muito bom fotógrafo e anda por aí de vez em quando com a sua máquina fotográfica nas mãos.
a registrar algumas imagens encontradas em Brasília ou nas cercanias, com fotografias dele, Sebastião Reis Júnior, e com tratamento de imagens de uma espécie de curadoria de Juan Esteves, este aqui de São Paulo. Então, o Leite Fernandes continua a indagar quais são os limites para a atividade intelectual do juiz, paralelamente ao exercício da profissão. O Leite Fernandes gostaria imensamente de poder ver, posto a lume, esse tipo de comportamento extrajurisdicional que os nossos magistrados têm, inclusive membros do Ministério Público, por que não? E autoridades policiais em si, no exercício de uma praticidade nessa vida profissional que tem, sim, uma dose pequena, média ou grande de maiorização da capacidade intelectual e até romanticamente posta a lume dessas criaturas que são companheiros nossos nessa vida complicada que nós temos, não se podendo esquecer que há juízes empunhando com muita proficiência uma raquete de tênis, jogam muito bem tênis, quando não praticam um futebol muito bem posto. Apenas para não dizer que o Paulo Sérgio não falou de si mesmo, o Leite Fernandes jogou futebol, sim, quando adolescente. Até um determinado dia, o momento em que largou a chamada pelota. Era companheiro, inclusive, comunheiro, no chamado Colégio de Padres, do antigo desembargador Carlos Aloísio Canelas Godoy, o Carlito, que era um magnífico ponta-direita, um senhor jogador de futebol. Carlito, hoje aposentado. Paulo Sérgio acha que Carlito é vivo ainda, mas perdido ou achado no Areial, lá de Guarujá, e circunferências próximas, porque Leite Fernandes, de alguns anos a esta data, deixou de ver fisicamente o Carlito, chamado na intimidade o Negro. Jogava muito bem. Godoy, desembargador. Paulo Sérgio deixou de jogar futebol aos 15 anos e se lembrou disso vendo a final do jogo do Palmeiras anteontem, sábado, em que o Palmeiras perdeu para aquele time inglês lá em Dubai. Foi uma das pouquíssimas vezes em que o Leite Fernandes conseguiu ver um jogo de futebol, mas se lembrou de que aos 15 anos, lá no Colégio de Padres, no Colégio Marista, foi encarregado de chutar um pênalti na decisão de um torneio. E o Colégio Marista inteirinho estava assistindo aquela final.
E o menino Leite Fernandes depois precisou, inclusive, de psiquiatra para poder purgar aquele pecado mortal. Foi quem chutou o pênalti decisivo. Pênalti decisivo. E chutou fora. O time do Leite Fernandes foi derrotado, porque aquele pênalti seria, sim, o ultimato ao adversário e seria a vitória para a classe ou para o time do Leite Fernandes. E Paulo Sérgio foi expulso do jogo, que estava terminando, com papéis, pedaços de leite, de lanche, ao fim, nomes feios vindos de tudo quanto era lado. Foi terrível aquela derrota, mas há juízes, há magistrados, sim, há promotores de justiça e advogados que jogam maravilhosamente um futebol de campo ou um futebol de areia. Virtudes todas essas que ficam encerradas nos gabinetes e nas discrições. E este antigo escriturário de direito penal recebeu, sim, este livro de Sebastião Rey Júnior, Riscos, muito bem feito, muito gostoso de olhar, de ver. E é uma obra encerrada quase que praticamente no reduto familiar ou familiar. Mereceria estar, sim, nas bancas especializadas, a fim de que se pudesse ver e saber que as virtudes de um juiz não se encerram, às vezes, na acritude de um processo perdido nos gavetões de um tribunal da nossa pátria. Isto é, quem sabe, um desafogo do Leite Fernandes, que não precisa manter esse tipo de segredo quanto àquilo que faz de gostoso, de bom, de profícuo nessas usanças que a vida põe ao extrapolamento da acidez e dos sofrimentos havidos no exercício das profissões. Fica aqui com muita simpatia, com muita transparência e com muito entusiasmo o aplauso deste velho criminalista Sebastião Rey Júnior pelo seu livro Riscos, que mereceria estar por aí, sim, posto à venda, para que se saiba o que pode um fotógrafo fazer na exploração daquilo que acontece nas comunidades. Comenta-se, inclusive, que havia um papa, pode ser verdade, pode ser mentira, que saía à noite do Vaticano, devidamente protegido, mas no anonimato, a saber o que acontecia com seus fiéis na Roma Antiga, para que pudesse mais tarde decidir com mais dedicação, com mais profundidade e com mais proficiência, quiçá, o que se poderia fazer pela alma de seus semelhantes. Dentro deste contexto, enquanto o Paulo Sérgio sabe, e deve ser verdade, que Marco Aurélio Melo era o seu herói, era o herói de Leite Fernandes. Tem ou tinha uma motocicleta significativamente potente e com ela forcejava na capital, no anonimato, quiçá, visitando um amigo nas cercanias, talvez.
mas que gostava, Marco Aurélio, de entrar na sua motocicleta e passear pelas avenidas dessa cidade-mãe. Quando Paulo Sérgio soube disso, ficou muito emocionado e muito entusiasmado. Quando teve ciência de que o ministro Fux tocava uma guitarra, e deve estar tocando melhor, porque deve ter tido na pandemia tempo suficiente a aprimorar seus conhecimentos, o Paulo Sérgio fica emocionado. E mesmo não sabendo o que fazem os outros ministros remanescentes, o Leite Fernandes sabe que na atividade doméstica ou privada eles têm, sim, um outro comportamento, quiçá, a tornar-se satisfatório daquelas emoções que passam latejando na emoção de cada qual. Ministros ou ministras, quem sabe, mas todos eles e elas, com a sua perspicácia e a sua pertinência com outros fatores envolvendo os circunlóquios da vida de cada um. Dito isto, Paulo Sérgio teve a sua emoção e a sua pragmaticidade verbal provocadas pela releitura desse livro tão bonitinho do ministro Sebastião Reis Júnior, com os parabéns que pode dar aquele meio colega, porque é um eminente magistrado, e este Leite Fernandes é um advogado antigo, pelustrando a vida nos tribunais desta cidade. E, quiçá, com extensão pela capital federal. Vamos trabalhar um pouco mais nesta especialidade que vai lá longe, e basta dizer a título de encerramento, La nave va.